Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência. Já peço a você que deixe seu like, viu? Ajude a gente se inscrevendo no canal de Nonato. E a gente, nesse período aí que o STF está reunido para decidir sobre a vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente começa assim. É na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco. E eu acredito na rapaziada que tá lá no STF. Especialmente Flávio Dino. Eu gosto muito do jeito do Flávio Dino acreditar, de falar, de se expor. Bem, a gente ontem estivemos aí durante o dia todo acompanhando, o STF, o Brasil todo voltado para o STF. E à noite o Brasil jogou com a Argentina, Não vamos comentar sobre isso não, porque o Brasil caiu de 4-1, para a Argentina. E como eu disse lá no grupo que eu faço parte, eu disse que o Brasil começou a perder a sua essência de futebol quando começaram a usar a camisa da seleção brasileira como símbolo de movimento político. Bom, é a minha opinião. A gente olha ainda para o contexto lá e você vê aí a Zambelli já condenada, porém, com a vista pedida por Cássio Conká, então só vai adiar só a prisão da Zambelli. E ontem, o Jair Mentira Bolsonaro jogou Zambelli aos leões, dizendo que a derrota dele nas urnas não é causada pelas urnas fraudadas, mudou o discurso, não é causada pelos jovens de 16 anos que passaram a tirar o título para votar, mas pela Carla Zambelli sair pelas ruas de São Paulo com arma em punho. Foi o que ele disse, mais ou menos o que ele disse lá no podcast, Inteligência Limitada. Bom, é uma frase, que é preciso rever. Quem segue Carla Zambelli, tomara que esteja seguindo o Bolsonaro também, e entenda que o processo político brasileiro, que alguns denunciam que é uma ditadura, aparentemente, eu já coloquei lá no WhatsApp, também no Facebook, falando que nós temos aí motivos para ver que não estamos numa ditadura. Primeiro, todos os acusados têm direito a um julgamento. Mesmo que alguém diga que é um julgamento injusto, que o juiz está comprado, que ele está negociado, etc. e tal, mas é um julgamento à luz do dia, na frente de todos, ao contrário do julgamento na época da ditadura, que era feito no meio da noite, numa rua deserta, num matagal, num departamento, num prédio abandonado, e a pessoa ali era executada. E o juiz tem um papel sério, um papel único, ele não é o carrasco e ele não é o executor da pena. O que nós temos que entender é que esse processo de ontem, alguns estão dizendo, Bolsonaro é real, não. Ainda não é para prender Bolsonaro. Vocês que estão aí fã do Bolsonaro podem ficar felizes, porque ainda não é para prender. Porque existe um rito que a gente tem que seguir, um rito legal, mais um motivo para mostrar que não é ditadura. Que se fosse na ditadura, certamente ele estaria sumido, e ele não está sumido. Você sabe onde encontrar Bolsonaro, você encontra ele vivo falando besteiras pela rede social quase todo dia. Então não é a ditadura. Todos foram para Copacabana, fizeram lá o seu manifesto em plena luz do dia, e não teve um policial militar, não teve um policial do exército, não teve nenhum tipo de combate a essas falas. Não vi nenhum tipo de cidadão tomando borrachada da PM ou borrachada de algum policial, de algum militar, de algum membro do exército. Mas há quem diga ainda que nós estamos em uma ditadura. Bom, uma ditadura onde o cara é julgado e tem um advogado falando, como aconteceu ontem. E o pior, os advogados de defesa
dos acusados estão cada um puxando sardinha para a sua brasa. Não é brasa para a sua sardinha, não, é sardinha para a sua brasa. Porque todos eles entram. Um disse, não, o Mauro Cid não falou o nome do meu cliente na delação. O outro fala, o Mauro Cid falou, mas foi coagido. E cada um tá... olha, se contratasse os trapalhões de Dedé Mussum e Zacarias nos áureos tempos para ser advogado de defesa, eu acho que seria melhor para os indiciados, para os investigados, futuros réus, na tentativa de golpe no Brasil. E vamos nós para o Evangelho do dia. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ceva gelada e agita na mesa. Bom, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus capítulo 5, 17 ao 19, versículo 17 ao 19, onde nós vamos ler, né? Jesus veio trazer para nós uma novidade. É logo após, né, a reflexão das bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 1 ao 12, e depois de Jesus confiar à comunidade a missão de ser sal e luz. Então Jesus primeiro ele anuncia a bem-aventurança, aqui nesse capítulo, o que eu falei já para vocês sobre texto, pretexto e contexto. Texto, Mateus capítulo 5, 17 ao 19. Contexto, Sermão da Montanha. Pretexto, Mateus capítulo 5, versículo 12 ao 16. Do versículo 12 ao 16. E versículos 1 ao 12, quando Jesus fala da bem-aventurança. Então a gente olha bem aí, Jesus apresenta para a comunidade apostólica que ele não está ali para gerar conflito. E vem falando de uma nova lei, de uma lei que nos ajuda a compreender sobre como ensinar a viver o reino de Deus. O Evangelho de hoje ainda nos convida a refletir quem somos nós. Se nós somos aqueles fariseus, aqueles que acham que conhecem tudo, que reza o texto todo dia, que ora de madrugada, que faz lives falando do Evangelho, que faz pregações na comunidade, que dirige celebração, que tem um ministério ordenado, e nós estamos vivendo de qual jeito? Pois a melhor maneira de ensinar é você viver. Muitas das vezes, nós como cristãos, somos mais fariseus, somos mais, aí eu falo somos nós, somos mais praticantes de uma lei fria e crua, está no direito, está no catecismo, está na norma, o padre mandou, o bispo disse, e nós ficamos presos, às vezes, aos erros. E Jesus deixa bem claro hoje que não adianta você ter a lei se você não cumprir a lei. Por isso ele fala, eu não vim abolir a lei. Nós, cristãos, em nossas igrejas, não precisamos abolir nossas leis, não precisamos mudar nossas leis, mas precisamos seguir na fidelidade do Evangelho, na boa nova do reino, colocando em prática. E colocando em prática, ensinando. Mas não ensinando apenas com discursos bonitos, usando eloquência, usando recursos, né, de retórica, mas é simplesmente você viver segundo essa lei. E a lei maior, como diria Padre Justino Muduara de Chauala, nosso amigo, né, padre do CICM, a lei maior é você viver o Evangelho segundo a norma de Deus. E a norma de Deus é o amor ao próximo. E aí que pinta o desafio, né? Tem cada próximo que é difícil de amar. Mas paro por aqui. Deus nos abençoe e nos ajude. E vamos nós com Gonzaguinha. Eu sou Daniel Nonato. Que segue em frente e segura o rojão. Põe o pé na fé da moçada, que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude
que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói amanhã desejada.